que nós estamos falando aqui não é fantasia, sabe? Você cresce a maior parte de sua vida assistindo a televisão e você apenas pensa que todas essas coisas são fantasia. Mary Catherine Baxter, você olharia a câmera e diria às pessoas quão é real o inferno? O inferno é muito, muito real. Não há escape quando você chega lá. Você é entregue aos seus atormentadores. Enquanto você está na terra, você precisa se arrepender e voltar-se para Deus. Mas quando você está lá embaixo, você clama por misericórdia e não há misericórdia. Aqueles demônios do inferno são tão malignos, eles vão até mesmo tocá-lo, como eu disse, com milhares de lâminas através de seu corpo, e também há vermes carregados nos seus ossos. E como está em Ezequiel sobre os vermes, e os clamores dos mortos, Cid, são tão terríveis, eles gemem, eles lamentam, desejando que tivessem ouvido a um pregador, que tivessem lido a Bíblia, desejando que tivessem dado a sua vida ao Senhor Jesus, e então não estariam neste lugar. E não há mais esperança, não há mais destino. Então, eles sabem no minuto em que descem por esses portões para baixo, para o inferno, que eles perderam de Deus. Eles se tornaram, como o pregador disse, eles se tornam crentes. Eles acreditam na Bíblia. Diga-me de alguma pessoa real que você ouviu sua história. Ok, havia muito poucos que falavam com Jesus. Eles sempre falavam com Jesus. E havia um homem, ele era realmente alto, o esqueleto era alto e ele tinha uma Bíblia imaginária em sua mão, que pegava fogo. E ele estava pregando a palavra do Senhor no inferno. E os demônios esfaqueavam ele, dizendo para que se calar, que Satanás era o seu Deus ali. Eu comecei a ouvi-lo e me voltei-me para Jesus, e Jesus estava em forma humana, Cid. A propósito, ele sempre está em forma humana. Ele realmente chorou no inferno. Lágrimas escorreram em sua face e... Porque pelo meu entendimento, e lendo as escrituras, o inferno não foi para os humanos. Isso, é isso. Foi feito para demônios e o diabo. Isso. Então você está dizendo, sabe, eles dizem que Deus pode fazer tudo. Mas, uma vez que alguém acabou no inferno, ele não pode tirá-los de lá. Bem, é por isso que Cristo estava chorando. Eu derramei o meu sangue para que ele não viesse para cá. E sabe, Deus é um Deus justo. Ele tem que julgar com justiça. Então o que você os ouvia dizer? Esse homem estava falando, ok? Pregando. E Cristo disse, paz, aquieta-te, velho homem. E ele virou toda a sua carcaça para o Senhor e falou, Senhor, eu me arrependo agora a ti. Eu te farei a coisa certa agora. Senhor, se tu apenas me deixar sair do inferno, devolve o meu corpo. Eu sei que tu podes fazer isso. Eu não mentirei mais, ele disse, eu não roubarei mais a igreja. Eu era pregador da sua palavra e o pecado entrou em meu coração. Eu rendi minha vida ao diabo e eu comprometi você. Eu fiz coisas mais. Ele disse, Senhor, eu já estou aqui há muitos anos e não posso morrer. Ele estava muito, ele foi julgado e queimado no inferno. Conte-me de outra pessoa. Ok, havia outra pessoa, havia algo com um dos lados do ventre do inferno. Sabe, o ventre do inferno é de 3 km de diâmetro e 27 km de altura. Havia um monte de pessoas gemendo, gritando. Era esqueletos, e um homem em particular estava gritando. E nós chegamos a ele e Cristo disse, paz, aquieta-te. E ele estava no inferno, ele tinha forma de esqueleto e tinha sangue de verdade em suas mãos. Jesus disse, o sangue muito está em suas mãos, porque ele costumava servir ao Senhor, ele costumava ensinar sobre o Espírito Santo, ele tinha o Espírito Santo, e então ele parou de ensinar, e o Espírito Santo deixou por causa do seu pecado, Cid. O homem começou a pecar contra Deus, servindo a Deus. Ele estava servindo a Deus como Ezequiel. Sabe, os justos, sabe, se você vê a espada vindo, você deve alertar o povo, mas ele não faria isso. Ele estava comprometido, ele queria mais dinheiro do que os mandamentos de Deus. Ele e Jesus conversaram. Ele disse, quando você começou a abrir seminários contra o Espírito Santo, foi quando o julgamento veio sobre ele. Ele disse, se você tivesse, você não estaria aqui, se tivesse se arrependido. A boa notícia é que você continua vivo e pode decidir onde vai ficar para sempre. Não vá embora, eu quero descobrir sobre sua viagem de 10 para o céu. E isso é bom, é do que mais gosto de falar. Olá, é Cid Roach aqui com Mary Catherine Baxter. Estávamos falando sobre suas 30 noites
Cada noite Jesus levou a guiada em uma viagem no inferno. E uma das coisas que eu acho fascinante é todo o assunto sobre o sangue do Messias. Mas isso foi traduzido no inferno? Fala-me sobre isso. Jesus insistiu sobre o seu sangue para essas almas que estavam perdidas. Ele dizia, se você ao menos tivesse acreditado no Evangelho, se você ao menos acreditasse que meu sangue foi derramado para lavar cada pecado que você já cometeu, eu teria feito. Se você apenas tivesse arrependido e me chamado, ele insistiu nisso por todo o inferno. Ele queria dizer exatamente o que ele disse, que o seu sangue foi derramado no Calvário. Se acreditássemos que ele é o Filho de Deus e que veio para levar os nossos pecados, ele enfatizou isso. Ele disse, você não estaria no inferno. Diga-me, infelizmente, a maioria das pessoas que não terminaram suas vidas, elas estão me ouvindo agora mesmo. Não entendem quão poderoso o sangue do Rei dos Judeus. Aleluia. Do Messias de Israel, do Yeshua, Jesus. E vocês estão zombando agora mesmo. Você não vai rir por último. Você não vai zombar. Você não vai, não zombe. Mary Catherine Baxter, diga-me um exemplo de quando você clamou o sangue de Jesus, ou diga-me algo sobre o sangue de Jesus. Eu estava orando por essas pessoas que estavam sufocando, de verdade, sufocando. Eu fui e coloquei as mãos sobre eles e clamei o sangue de Jesus. Eu acreditei na aliança com Jesus Cristo. E quando começamos a orar, tudo aquilo imediatamente saiu, porque era um espírito que estava os atacando. E a outra criança que tinha uma febre alta, e nós a cobrimos com a oração e o sangue de Jesus. E o Espírito, o poder de Deus veio sobre mim e repreendi isso. Se pudéssemos ver no mundo invisível, então, quando clamamos o sangue, tudo que o sangue tem realizado, quando você diz que realmente acontece, o que você quer dizer? Ok, nós estávamos em uma igreja, Cid, onde anjos se posicionaram quando oramos. Cantamos a canção A Linha do Sangue. Enquanto cantávamos, eu vi uma fila de anjos em pé, segurando uma grande linha do sangue. Era chamado de Linha do Sangue. Ao redor das pessoas, e na hora que invocamos o sangue, eu vi um escudo vermelho descendo sobre as pessoas. E começaram a ser curados, e começaram a ser libertos. E se havia um câncer em seu corpo, às vezes Deus me deixa vê-lo. O vermelho ia na mancha escura e queimando o câncer. Agora eu lhe prometi que descobriríamos sobre o céu. Então, por 30 noites ela foi para o inferno. Mas nas próximas 10 noites ela foi ao céu. E eu tenho que lhe fazer uma pergunta. Ok. As pessoas jovens permanecem jovens como crianças pequenas quando chegam ao céu? Ou eles crescem? Eles crescem. Dê-me um exemplo. Ok. As crianças crescem no céu até a idade da maturidade. Elas são chamadas de inocentes, ok? E a outra escritura cite, deixe vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. E elas vão à escola no céu. Elas são ensinadas pelos remidos e são ensinadas por anjos. Você viu alguma criança no céu? Sim. Que você conhecia? Não que eu conhecia, mas eu vi muitas pessoas. E a respeito dos adultos que morrem com uns 90 anos? Eles morrem e vão para o céu, eles são decrépitos ou estão andando como bengala? Oh, não, Cid, não. Deus lhe dá um corpo glorificado, um corpo novinho em folha. E eles geralmente parecem ter 33 anos de idade. Quando eles têm 100 anos e os anjos descem e os levam diante de Deus, eles aparentam 33 anos de idade. Como a música se parece no céu? São diferentes louvores, diferentes tipos e níveis de música. Havia um piano de 12 metros de diâmetro. Havia um trompete com 35 metros de comprimento e diferentes tipos da música agora, como nós temos a banda italiana na Bíblia. Na verdade, eu vi pessoas dançando e girando a um som como de música italiana. Havia música judaica no céu também, todos os tipos de música mesmo. Deixe-me perguntar, isto sim? Você viu, vislumbrou, foi para o céu, esses livros nessa sala de ouro? Conte-me sobre isso. Ok, existem arquivos no céu, salas de livros, ok? Primeiro, eu vi vários quartos, mas um quarto em particular, eu gostaria de compartilhar. É onde Deus tem livros que Ele quer trazer e dar às pessoas para escreverem. Ele quer dar a elas a revelação agora. E havia outros livros de profecia, de oração. Bem, isso me lembra alguém que eu entrevistei, que ouviu canções do céu e muitos anos mais tarde ouviu aquelas canções sendo lançadas pela primeira vez na Terra. Sim. E você viu isso com livros do mesmo jeito?
Há livros que serão lançados Sim, do e céu? há também óleos de unção para ser liberados. O que isso significa? Há como que frasco de Lá óleo em cima, em uma certa para sala. curas e É milagres. para certos ministros também. Deus enviará anjos para ungir-nos, mas às vezes Você está me dizendo que em algum desses livros estão registros de orações? Explique. sim, e profecias também. E há um grupo de anjos que Deus manda. E ele os chama de o Exército do Norte. Cid, eles são anjos muito, muito grandes. 35 metros de altura, têm asas enormes e um semblante de determinação. E eles têm uma espada ao seu lado, maior do que um homem, com chamas saindo dela. E os cavalos em que estão montados são tão altos e têm 1 quilômetro de comprimento. Quando as orações dos santos chegam a Deus para a sala de registros, eles vão diante do trono. O Senhor abre o livro de orações e fumaça vem de fora, e perfume. E o Senhor fala, e sua voz é como de muitas águas. Ele diz, vão à terra e respondam às suas orações. Vão à terra, respondam aos seus clamores. E quando o livro é aberto, as páginas saem, vão até as mãos dos cavaleiros. E eles galopam até a terra e respondem às nossas orações. Eles guerreiam por nós. Sabe, eu desejaria ter visto o céu enquanto aqui na terra. Eu não quero ver o inferno, jamais. Mas, por outro lado, eu quase sinto, porque eu quero ter a mesma compaixão que você tem. Quando Jesus vê alguém que rejeita, o que você sente? Isso machuca, mas a maioria, eu digo a verdade, Cid, a maioria dos lugares que vou. Todo lugar que vou, eles ouvem a história e eles querem ser salvos, querem Cristo em seu coração. E quando você começa realmente a falar, seus coraçãozinhos se derretem, porque eles realmente não querem ir para esse lugar. Eu raramente encontro alguém que não quer ser salvo, raramente. E quanto a você? O profeta judeu Daniel diz no capítulo 12 do livro de Daniel: aqueles que estão enterrados no pó, alguns ressuscitarão para a vida eterna. Mary Catherine, que o céu, e o céu aqui, eterna, significa que não há chance de revisão. Alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então, de fato, uma vez que alguém morre, eles não podem mudar de ideia, porque é a palavra de Deus eterna que está lá. Então, algumas pessoas dizem: essa terra bem aqui, isso é um inferno. Não. Se você pensa que está nessa terra, que essa terra é o inferno, comparada ao inferno, essa terra é o céu. Você concorda, Mary Catherine? Concordo. Então escolha, porque você não sabe quando o seu fim chegará. Escolha agora mesmo. Primeiro, vida eterna, ou segundo, condenação eterna. Céu ou inferno. Primeiro, vida com Deus. Segundo, vida separada de Deus, para sempre. A única chance de reversão é agora. Por que eu estou dizendo isso agora? Porque você não sabe o quanto viverá. Escolhe a vida, porque morrereis, ó casa de Israel. Casa de Israel. Creia que Jesus morreu em teu lugar, por teus pecados. Peça a Ele para perdoá-lo. E então faça dele o seu Senhor, dizendo: Jesus, eu o faço meu Senhor. Ou Jesus, me ajude. E Ele o fará.